1 de cada 10 adultos tem algum tipo de doença renal relacionada aí aos rins. Por quê? Na verdade, a doença renal crônica, ela é causa de várias outras doenças muito frequentes na nossa população. Por exemplo, as principais causas da doença renal seria a pressão alta, que é extremamente frequente na população, não só brasileira, mas também mundial. O diabetes é outra causa muito importante, né? As infecções urinárias, levando a pielonefrite, também é muito comum, principalmente na mulher, a infecção urinária, né? Cerca aí de 53% das mulheres terão ou já tiveram uma infecção urinária. Então as causas mais são... da metade. Então as causas são várias. Por essa razão... A alimentação também, né? Aí hoje, tanto sódio aí, tanto sal na comida. Sim, também a alimentação isso é um fator, também, né? é um fator muito importante, né? Agora, quando a gente fala de doença renal crônica e insuficiência renal, nós estamos falando de sinônimos ou um é decorrente do outro? Um já é um estágio final? A doença renal crônica normalmente evolui para a insuficiência renal, né? Então a insuficiência renal é quando a doença já está num estágio muito avançado, que aí não resta nenhum outro tratamento a não ser a terapia renal substitutiva, que seria a hemodiálise, a diálise peritoneal ou o transplante renal. Aí, doutor, eu pergunto para o senhor, quando aqui diz que 60% destes que têm, de alguma forma, né, alguma doença relacionada aí aos rins, eles não sabem, eles desconhecem. Normalmente, essas doenças, elas são silenciosas? No início são, bastante silenciosas. Então a pessoa realmente não sabe o que tem. É importante, por exemplo, tem alguns fatores de risco que é importante as pessoas saberem que, diante desses fatores de risco, seria interessante então procurar um médico para fazer exames extremamente simples, que em qualquer lugar se faz, que é um exame de sangue, onde que se dosa a creatinina, e um exame de urina para dosar a albumina na urina, né? E esses exames, eles devem ser feitos com qual periodicidade? É essa mesma anual que a gente deve ir ali para fazer esse check-up, saber entender? O médico já pede isso naturalmente ou é necessário? Ali, doutor, eu queria dar uma olhada nos rins. Como que pode ser feito? Normalmente deveria ser feito, mas acontece que, de uma maneira geral, não é feito. Por essa razão que nós temos esse número aí assustador, né? Há quem diga que a doença renal crônica é a epidemia do século XXI, né? Porque são várias as outras doenças que culminam com a doença renal crônica. E também é por essa razão que as sociedades internacionais resolveram todo ano fazer o Dia Mundial do Rim, que sempre é na segunda quinta-feira do mês de março. Então isso é Então está chegando aí agora. Está chegando, né? Por isso que a sociedade está soltando essas informações, né? Exatamente para conscientizar a população mundial, porque isso não é um problema restrito ao Brasil, e sim do mundo inteiro, para que ela se procure, né, uma ajuda, porque a boa notícia é que quando você faz o diagnóstico precoce, você consegue prevenir o desenvolvimento e a progressão dessa doença. E aí a gente fala até de cura também, né, doutor? Exatamente, em alguns casos você pode até curar, sem dúvida que não. Daí a importância do diagnóstico precoce. Dessas doenças mais comuns, por exemplo, o cálculo renal, ele não é especificamente assim um mal em si, ele só é o produto de um problema no metabolismo daquela pessoa, e ali se evidencia com aquele cálculo. Exatamente, o cálculo renal, por exemplo, é um aviso que o organismo... É um aviso, é uma sirene muito dolorida. Muito dolorida, é um grande alarme que faz a pessoa procurar um médico, né? O grande problema é que muitas vezes a pessoa vai ao médico, esse cálculo é eliminado espontaneamente ou é retirado através de sondas e depois o paciente vai embora e não procura a causa daquilo, né? Esse cara sou eu. Ano passado eu tive que me submeter a uma cirurgia aí, né, para retirada aí de um cálculo desse, dói demais, e depois assim,
Aí eu não sei, até, por exemplo, se os exames antes ali, que foram feitos antes, indicavam alguma coisa, mas tem que necessariamente depois fazer esse acompanhamento? É muito importante, é muito importante. Então é importante salientar isso aqui, porque a grande maioria das pessoas que tem cálculo renal acha que o problema se restringe ao cálculo. Então eliminou o cálculo, acabou o problema. Não, o cálculo renal é o aviso. Quando a pessoa faz um cálculo renal é porque ela tem algum distúrbio metabólico. Esse distúrbio metabólico tem que ser diagnosticado e tratado. Caso contrário, pode evoluir para essas doenças, inclusive a doença renal crônica. E aí eu pergunto para o senhor, talvez a ingesta ali de água, ali, essa boa hidratação, também nos falta essa educação também ali provocando algum tipo de doença, doutor? Sem dúvida que sim, né? Os bons hábitos alimentares, né? Tomar bastante líquido, fazer exercícios físicos regulares, não extenuantes, mas regulares, isso é muito importante para a prevenção de várias doenças que, entre elas, culminam com a doença renal crônica, como o diabetes, como a obesidade, como a hipertensão arterial, como a síndrome metabólica e assim várias outras. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e, se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.